processamento eletrônico de energia. Lembramos que o material está disponível na plataforma Moodle e também na página e canal YouTube do professor. Nesta segunda aula sobre conversores CC-CA, vamos falar dos conversores meia ponte e ponte completa e de algumas aplicações para inversores de tensão. Então, o uso de conversores CC-CA é muito comum tanto para acionamento de motores, como filtros ativos, como fontes ininterruptas de energia, como também na cogeração de energia elétrica, como, por exemplo, mostrado aqui, um inversor para uso com geração fotovoltaica. Então, o conversor mais simples que se pode construir é o conversor meia ponte, que utiliza, então, duas fontes de tensão na entrada, a tensão VA e a tensão VB, e a maneira mais simples de comandar esse conversor é utilizando como saída uma onda quadrada. Então, os interruptores T1 e T2 são acionados em baixa frequência, na frequência fundamental da tensão de saída, por exemplo, 50 ou 60 Hz. Então, eles são comandados o T1 durante todo o semiciclo positivo da tensão de saída e o T2 durante todo o semiciclo negativo. Então, os interruptores podem ser lentos, eles têm baixas perdas por não terem modulação em alta frequência e podem ser, então, inclusive tecnologias, por exemplo, como o transistor bipolar, né? Porque a frequência vai ser a frequência da fundamental de saída e não haverá uma frequência de comutação com modulação, por exemplo, PWM. A desvantagem dessa estrutura é que nem todo tipo de carga pode funcionar adequadamente com o inversor onda quadrada. Então, um motor, um transformador, eles terão perdas maiores se você aplicar uma tensão de entrada que não for senoidal, e sim for uma onda quadrada, porque nas altas frequências que compõem essa onda quadrada, haverão mais perdas no ferro, por exemplo, do motor ou do transformador. Então, tem um impacto direto nas perdas desses elementos. Por sua vez, cargas eletrônicas, como por exemplo reatores eletrônicos, fontes de computador, caixas eletrônicos e assim por diante, podem operar normalmente com um conversor que entrega na sua saída uma onda quadrada. Então, conversores do tipo onda quadrada são muito utilizados em fontes ininterruptas para alimentação durante falta de energia elétrica, por exemplo, de caixas eletrônicos. Então, a partir de baterias, você tem uma autonomia de mais alguns minutos para que a operação no caixa eletrônico possa ser concluída, né? Se uma pessoa está fazendo uma determinada operação, como transferência, saque, enfim, você precisa ter um tempo aí de 2 a, enfim, 3 a 5 minutos para que ela conclua aquela operação e aí, de fato, o caixa eletrônico fica, então, bloqueado para que novos usuários não comecem a usá-lo, porque isso impactaria, então, na autonomia das baterias. É um caso para uma aplicação, por exemplo. Então, o conversor meia ponte onda quadrada é muito simples, né? Considerando que a tensão de entrada seja, então, VI, a soma das duas tensões, para ser equivalente a um conversor ponte completa, então nós teremos VA e VB igual a VI sobre 2, e, portanto, o valor eficaz da tensão de saída de uma onda quadrada é igual ao seu pico, então VI sobre 2. De maneira geral, o conversor, tanto meia ponte como ponte completa, são mais utilizados com modulação PWM senoidal. Então, neste caso, nós temos um filtro de saída, como aquele utilizado no conversor Buck, em que a carga então é tomada sobre o capacitor, para que a carga tenha a característica então de tensão na saída. Mas o indutor é o elemento que fica em série, porque é um inversor de tensão, a sua entrada é em tensão, e a saída entre os pontos A e B tem que ter comportamento de corrente, por isso o indutor vem então inicialmente e depois a saída é tomada sobre o capacitor. Neste caso, para o conversor meia ponte, nós conseguimos unicamente fazer a modulação 2 níveis, porque ele consegue aplicar entre VAB mais VA e menos VB, ou seja, mais VI sobre 2 e menos VI sobre 2, e portanto eu vou ter então sempre 2 níveis. Após, ou sobre o capacitor, então após a filtragem, nós temos então uma tensão senoidal pura, né?
que tem então o valor médio, a envoltória média da tensão VAB. Então ela tem a presença da fundamental que está embutida na modulação e na tensão VAB, que por sua vez veio lá da tensão de controle do meu modulador. Então tanto a frequência como a amplitude da tensão de saída serão determinadas pela fundamental do meu modulador, da tensão modulante lá, do VC, que é a tensão de controle. Tá? Este conversor tem duas etapas de operação, desconsiderando-se o tempo morto. Então a primeira etapa, a chave superior está fechado, T1 está então conduzindo, e portanto a tensão VAB é mais VI sobre 2. Na segunda etapa, eu tenho então a chave na posição inferior conduzindo, ou seja, a T2 está conduzindo, e portanto a tensão VAB então é menos VB. Assim, calculando o valor médio da tensão de saída, já que a tensão média no indutor tem que ser zero, para que ele não acumule energia após um período de comutação, então nós concluímos que a tensão de saída é VO, é VI sobre 2, 2D menos 1, ou seja, a tensão de saída deste conversor é a mesma daquele que vimos na aula anterior explicando o princípio de funcionamento, que era o conversor meia-ponte com carga resistiva, em termos de valor médio. Se eu quero uma saída senoidal, então a minha tensão VO será uma tensão de pico vezes um seno. Portanto, a minha modulação, a minha razão cíclica tem que ter esta variação senoidal. E assim, então, isolando o D e colocando, substituindo no lugar de VO, então VO de pico seno de T, nós encontramos que D de T, então, é meio mais VO de pico sobre VI seno de T. Então vejo que tem uma parcela constante, que é meio, e tem a parte que multiplica o seno, que é justamente o índice de modulação, que é a relação entre a tensão de pico na saída e a tensão contínua de entrada. Então o índice de modulação é calculado desta maneira para depois lá na modulação eu calcular então a amplitude da triangular e da tensão de controle que eu preciso. Ele advém daqui, da relação entre a tensão de saída de pico e a tensão contínua de entrada. Ok? Bem, o conversor ponte completa ele também pode operar então com onda quadrada, fazendo-se então o acionamento, por exemplo, se forem dois níveis, os interruptores 1 e 4 simultaneamente, os interruptores 2 e 3 também simultaneamente. Então aqui está mostrado desta maneira, o 1 e o 4 conduzem juntos e o 2 e o 3 conduzem juntos no complemento do 1 e do 4. Aqui não está se mostrando o tempo morto. Portanto, eu tenho na primeira etapa a tensão positiva em VAB, então VAB é igual a VI, e na segunda etapa a tensão negativa para VAB, então VAB é igual a menos VI. Então isto para a modulação dois níveis e onda quadrada. Na onda quadrada, a modulação automaticamente será dois níveis, porque durante todo o semiciclo positivo eu vou aplicar tensão positiva na saída e durante todo o semiciclo negativo eu vou aplicar tensão negativa e, por conseguinte, então, a modulação automaticamente será dois níveis. Já fazendo modulação três níveis, aqui mostrando um exemplo com uma saída em carga RL, um motor, por exemplo, CC, enfim, então eu tenho agora semiciclo positivo de funcionamento, semiciclo negativo de funcionamento. Por quê? Porque durante o semiciclo positivo eu tenho sempre corrente, então fluindo do A para o B, neste caso, e aí eu tenho então o zero sendo gerado por T1 e T3, ou o zero sendo gerado por T2 e T4, e consequentemente a corrente circulando por um interruptor e por um diodo, conforme o sentido dela. Já no semiciclo negativo, eu tenho novamente o zero sendo formado por T1 e T3 ou T2 e T4, mas novamente a corrente circulando por um interruptor e por um diodo conforme o sentido que ela tiver. Então, durante o zero, o nível zero na tensão VAB, a corrente estará circulando por um interruptor e por um diodo conforme ela for positiva ou for negativa. Então aqui mostram-se as formas de onda para a corrente positiva e para a corrente negativa e com as etapas então
mostradas conforme os sinais de comando de cada interruptor. Então vejam aqui que os 4 interruptores têm sinais independentes de acionamento. É muito comum se fazer desta forma para que eu utilize todos os interruptores e com isso ocorra uma distribuição de perdas nos mesmos e consequentemente de aquecimento, porque se eu gerar o zero só com os interruptores de cima, né, o 1 e o 3, eu não utilizaria o interruptor de baixo, o 2, e aí consequentemente então ele ficaria frio enquanto os outros ficariam mais quentes e eu não teria uma distribuição homogênea de perdas e nem de aquecimento nos semicondutores. Então é muito comum se alternar, ora fazer o zero com os interruptores superiores e ora fazer o zero com os interruptores inferiores, intercalando então entre os níveis positivos no semiciclo positivo, que são gerados acionando a chave 1 com a 4, e os níveis negativos no semiciclo negativo, que são gerados acionando a chave 2 com a 3. Muito bem. Então, na modulação PWM senoidal aplicada no conversor ponte completa, novamente nós temos então o filtro formado por LO e CO e a carga, né, representada pelo resistor. Neste caso eu posso então ter a modulação PWM senoidal tanto 2 níveis como 3 níveis, tá? Aqui está sendo mostrada a forma de onda, as equações para a modulação 3 níveis. Então a tensão VI ela é escolhida pelo projetista, a tensão VAB então será VI vezes D, vejam que ela é exatamente igual à do conversor Buck, porque o conversor meia ponte e o conversor ponte completa são, na verdade, conversores do tipo Buck, só que bidirecionais, enfim, enquanto o Buck clássico é unidirecional e CC-CC. Considerando a tensão no indutor na média como sendo zero, então a tensão VO é VI vezes D, simplesmente desta maneira. Como nós queremos uma tensão de saída senoidal, então a tensão eficaz de saída será o pico sobre raiz de 2. O pico da tensão de saída é igual ao até, né, conforme a razão cíclica que for utilizada, ele será até igual a VI, né? Como no conversor Buck, a saída pode ir de 0 até VI. Aqui o meu pico de VO pode ser de 0 até mais VI e de 0 até menos VI, okay? Que é a tensão após a filtragem. Tá? Então o índice de modulação é calculado pela relação entre a tensão de pico da senoide na saída, na carga, e a tensão contínua de entrada. Também aqui, utilizando os critérios de ondulação de corrente e ondulação de tensão, respectivamente no indutor e no capacitor, podemos então calcular o valor da capacitância e da indutância para o filtro de saída, como foi feito lá nos conversores CC-CC. Na verdade, todo o conhecimento obtido nos conversores CC-CC, ele é transposto para cá, para os conversores CC-CA, porque eles têm as suas particularidades, são bidirecionais, operam com tensão senoidal, por exemplo, mas os conceitos e princípios vistos lá também se aplicam aqui. Então o conversor ponte completa, né, ele vai ter as suas etapas de tensão positiva e tensão negativa, né, a positiva sendo então originada a partir do acionamento da chave 1 com a chave 4 e a tensão negativa sendo originada então pelo acionamento da chave 2 com a chave 3. E sendo então os níveis 0 formados por T1 e T3 ou T2 e T4, e a corrente circulando então conforme o sentido que ela tiver, por um diodo e por uma chave conforme então o sentido da corrente. Esta figura ela foi adaptada de um material da Infineon para conversarmos um pouco sobre tecnologias de semicondutores, já que falamos então de conversores. Bom, então em que níveis estamos em termos de frequência e de potência, né, de operação dos semicondutores. Então, esta figura é de 2011, então vejam que ela já está um pouco defasada, mas dá para ter uma ideia, né, de como que estamos aqui. Então vejam que os MOSFETs eles podem operar desde baixa frequência, né, algumas centenas de hertz, até frequências muito elevadas da ordem, né, próxima aí, enfim, acima de megahertz, tá? Enquanto que o IGBT opera no máximo até então de 100 kHz por aí, tá? Por sua vez, o IGBT
permite atingir potências superiores ao MOSFET, né, bem superiores, até potência aí da ordem de 10 megawatts, então são potências significativas. Os tiristores e toda a família de tiristores, então TRIAC, SCR, GTO, enfim, né, e diodos e tal, eles conseguem chegar até potências perto de gigawatts, então vejo que são potências significativas, tá? Por sua vez, os transistores com silicon carbide, então, por exemplo, o MOSFET silicon carbide, ele consegue ir, né, em potências já maiores e quando for encapsulado como módulo, aí sim potências superiores a 100 kW. Então é um valor razoável aí de potência. Já o GaN, ele consegue ir então em frequências muito altas, vejam que o gráfico vai até 100 MHz, só que em potência ainda não se trabalha com níveis tão elevados. Então aqui, nesta imagem de 2011, até em torno de 1 kW. Então veja que o GaN pode trabalhar em frequência muito alta, mas em potência ainda razoavelmente mais baixa do que o IGBT, por exemplo, ou muito, muito mais baixa do que os tiristores. Então, para finalizar esta parte de conversores CCCA, vamos falar um pouco de aplicações. Então, atualmente, né, é um campo de estudo, tanto na academia como, né, aplicações e na indústria, as redes inteligentes para interligação de consumidores e fontes geradoras. Então, desde microgeração, né, desde uma residência, um condomínio, né, até pequenos bairros ou pequenos blocos e pequenas usinas geradoras. Então, isso é um assunto que está sendo bastante estudado, tanto, né, na academia como também na área industrial, porque é uma tendência, né, do futuro de médio e longo prazo. Aqui um exemplo, né, no Japão, de uma rede operacional, né, uma rede inteligente operacional que tem uma parte então de geração fotovoltaica, dá para ver aqui os módulos, né, dois blocos de módulos fotovoltaicos. Ela também utiliza a célula que gera energia a partir do hidrogênio, então a fuel cell. Também tem uma parte de geração a gás, um banco de baterias para armazenamento e a potência é próximo aí de 1 megawatt. Então é um exemplo operacional de uma rede inteligente. Nós temos então na Universidade Federal, aqui no norte da ilha, né, no Sapiens Park, um conjunto de experimentos, principalmente na área fotovoltaica, né, também já interligados na rede, então não chega a ser uma rede inteligente, mas é um princípio já de conexão com a rede e de geração de energia por blocos, né? Então nessa imagem dá para ver que tem diferentes tecnologias de módulos fotovoltaicos, naturalmente para servirem como experimentos, né, para projetos de pesquisa, mas que já estão conectados à rede, então injetando essa energia na rede e também já servindo para a mobilidade, né? Então, esta energia ela também serve para ser armazenada em baterias e carregar então o ônibus elétrico que faz o deslocamento, né, o transporte de estudantes da Trindade, né, da Universidade Federal, até o norte da ilha no Sapiens Park. Então é um exemplo funcional, né, de tecnologia que está operando já há algum tempo e que está em uso, né, tanto como projeto de pesquisa, como de fato como aplicação. Um outro exemplo aqui no sul do estado, nós temos já há muito tempo a usina termoelétrica de Jorge Lacerda, né, no município de Tubarão, e também recentemente foi instalado então, junto à usina Jorge Lacerda, mais dois blocos de geração. Um bloco de geração solar fotovoltaica e um bloco de geração eólica. A geração eólica consiste em uma torre, na verdade, que gera uma potência de 2 megawatts, em torno disso, e essa torre tem em torno de 120 metros com o rotor, né, a parte giratória, então com 110 metros de diâmetro, tá? Então 50 e poucos metros, aí 55 metros de raio. A tecnologia é nacional, né, ou nacionalizada, digamos assim, pelos fabricantes nacionais que instalaram, então, também com um projeto colaborativo entre a empresa detentora desse parque, que é a ENGIE, com a Universidade Federal e também com recurso público para o estudo e testes dessas tecnologias. É bem interessante que foi instalado
um conjunto de 3 módulos de tecnologias distintas, de módulos fotovoltaicos, de células fotovoltaicas, né? No pacote, então, se tem 3 megawatts de pico, sendo que cada conjunto tem 1 megawatt. Por que fazer isso? Justamente para mostrar a área que cada tecnologia ocupa, então se tem uma área diferente conforme a tecnologia, porque as tecnologias têm desempenhos, rendimentos diferentes, e também mostrar, né, a vida útil e o desempenho dessas tecnologias ao longo do tempo. Tá? Então foram instalados células de silício microcristalino ou amorfo, multicristalino ou mais conhecido como policristalino, e de seleneto de cobre, índio e galho também, né, uma tecnologia um pouco menos usada, mas também já disponível industrialmente, né? Então tem-se lá uma potência de 3 megawatts ocupando aquela área, e para comparativo vejam que a torre eólica tem 2 megawatts em um aerogerador só. Tá? Então, só para ter uma ideia aí do impacto, né, e da área ocupada e consequentemente, enfim, né, do espaço que se usa para isso. Tá? Também na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na COP, né, tem um projeto já de longo prazo para deslocamento, né, de grande quantidade de pessoas. Né? Claro que foi construído lá funcional, mas é ainda em escala menor, né, que é o maglev, que é um elemento de levitação para transporte, né, de larga escala, como trens e metrôs, mas utilizando então essa tecnologia de levitação. Ele foi todo desenvolvido e com toda a tecnologia dominada pelo pessoal da eletrônica de potência da COP do Rio de Janeiro. Então é bem interessante porque é uma planta funcional e com tecnologia totalmente, né, nacional e do grupo de pesquisadores de lá. Então, esta segunda parte sobre conversores CCCA, falamos então do conversor ponte completa e do conversor meia ponte, operando tanto com forma de onda quadrada na saída, como também com forma de onda PWM senoidal, e falamos de algumas aplicações dentre as inúmeras possíveis, né? Então, não falamos aqui de aeronaves, de foguetes, de satélites, de veículos para exploração, por exemplo, em Marte, estudos e assim por diante, tecnologias para extração de petróleo, enfim, então as aplicações para conversores CCCA realmente são as mais diversas. Aqui tocamos em algumas só para mostrar realmente que tem um campo muito vasto aí, são, né, conversores amplamente utilizados na indústria e que é importante que se conheça, né, os princípios e os fundamentos desses conversores. Então, na sequência do nosso curso, nós vamos estudar os conversores CA-CA, então, condicionadores, estabilizadores, gradadores e assim por diante. Então, agradecemos a atenção de vocês e até então a próxima aula.